Boa tarde, uma vez mais. Segue-se uma conversa cujo verso, tendo em conta o tema geral deste festival, é um verso incontornável, da autoria de uma das metamorfoses de Fernando Pessoa, Álvaro de Campos. O binómio de Newton é tão belo como a Vênus de Milo. O que há é pouca gente para dar por isso. Ora, idealizámos esta conversa e reunimos aqui 4 autores que dão por isso, e certamente que na plateia todos dão por isso. Esta conversa será moderada pelo professor Bernardo Vasconcelos, que também dá por isso. Chama ao palco o professor Bernardo Vasconcelos. Entre os autores que participam nesta conversa cruzada, um escritor consagrado, nascido nos Estados Unidos, adotado por Portugal, ou que adotou Portugal, radicado há muitos anos aqui em Portugal, Richard Zimmler. Continuemos entre estrangeiros que adotaram Portugal, estrangeiros que já são portugueses. Chamo então ao palco um dos grandes pessoanos, Jerónimo Pizarro. Segue-se um dos... Há tempos alguém dizia que o Rui Cardoso Martins é o mais genial escritor desta nova geração portuguesa. Chama ao palco Rui Cardoso Martins. Porque conhece bem os cantos à casa, é um grande poeta nascido na Madeira. O vosso aplauso para o madeirense Carlos Nogueira Fino. Então desejo a todos uma boa demanda em busca da beleza. Obrigado. Muito boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. Que beleza o corpo desta casa e beleza maior senti-lo povoar. Numa alusão ao poeta João Luís Barreto Guimarães, entre partidas e chegadas, estamos aqui. E estamos aqui para aquela que é a 4ª conversa cruzada deste 5º Festival Literário da Madeira e à qual foi dado o mote: o binómio de Newton é tão belo como a Vênus de Milo. O que há é pouca gente para dar por isso. Queria, em primeiro lugar, agradecer à Comissão Organizadora o convite para mudar esta sessão. É para mim uma honra estar aqui à conversa com Richard Zimmler, Carlos Fino, Rui Cardoso, Jerónimo Pizarro. Não me vou alongar nas apresentações, até porque o prazer maior está em ouvi-los, no despertar de curiosidade, sobretudo entre aqueles que os não conhecem, levando a que os leiam ou que leiam mais, e assim que melhor os descubram. Richard Zimmler nasceu em Nova York, é formado em religião comparada pela Duke University e fez mestrado em jornalismo na Stanford University. Foi jornalista durante 8 anos na região de São Francisco, vive em Portugal desde 1990, tem dupla nacionalidade, tornou-se professor de jornalismo e já publicou 10 romances, uma coletânea de contos
e 3 livros infantis que figuram na lista de best-sellers de vários países e que também já foram traduzidos em várias línguas. Destacam-se-lhe os prémios National Endowment of the Arts Fellowship in Fiction, dos Estados Unidos, em 1994, Herodotus Award, também dos Estados Unidos, pelo melhor romance histórico, de 1998, com O Último Cabalista, de Lisboa, e o prémio Bienveniste, de França, pelo melhor romance judaico, de 2009, com Goa, ou O Guardião da Aurora. Carlos Nogueira Fino, escritor português, nascido em Évora, doutorado em Educação pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e professor catedrático na UMA, no Centro de Ciências Sociais. É membro da Associação Portuguesa de Escritores e do Pen Club Português. Tem atividade literária profícua, principalmente na área da poesia, com inúmeras obras publicadas, das quais destacamos 23 poemas de Ilhamar, no 87, distinguido com o Prémio Leacock de Produção Literária, em 87, Arco e Promontório, Prémio Edmund Bettencourt de Poesia, Cidade do Funchal, em 96, Inquietação da Água, 98, publicado também em Itália, em 2007, O Deus Familiar, 2001 e Funchal, 2004. Rui Cardoso Martins, escritor, também português, nasceu em Porto Alegre, é repórter internacional e cronista na Fundação do Público, com 2 prémios Gazeta. Fundador das Produções Fictícias, é coautor, entre outros programas, da Irmã Enciclopédia e Contra-Informação. No cinema escreveu também argumentos da Zona J e do último filme de Fernando Lopes, em câmara lenta. Escreveu os romances E Se Eu Gostasse Muito de Morrer, 2006, que já foi publicado em várias línguas. Deixem Passar o Homem Invisível, que foi grande prémio da Associação Portuguesa de Escritores em 2009. Se Fosse Fácil Era para os Outros, e O Osso da Borboleta, 2013. Tem contos em diversas publicações nacionais e internacionais. Finalmente, Jerónimo Prizarro, escritor, professor, tradutor, crítico literário e editor, nascido na Colômbia, é responsável pela maior parte das novas edições e novas séries de textos de Fernando Pessoa publicadas em Portugal desde 2006. Professor da Universidade dos Andes, é titular da Cátedra de Estudos Portugueses no Instituto Camões, na Colômbia, e Prémio Eduardo Lourenço, em 2013. Reabriu as arcas pessoanas e redescobriu a Biblioteca Particular de Fernando Pessoa, para utilizar o título de um dos livros da sua bibliografia. É coautor da revista Pessoa Plural e atualmente dirige a coleção Pessoa na Tinta da China, onde já saíram vários títulos nestes últimos 2 anos. Livro do Desassossego, 2013, e a sua antologia 136 autores fictícios, 2013, Álvaro de Campos, obra completa, 2014, a seleção O Silêncio das Estreias, ensaio sobre o livro do Desassossego, da autoria de Paulo de Medeiros, em 2015, e sobre o fascismo, a ditadura militar e Salazar, organizado por José Barreto, em 2015. Eu proponho que nós, atendendo a que não temos assim tanto tempo quanto isso, porque jantar é necessário, e depois às 21 horas ao espetáculo do Dançando com a Diferença Endless, eu proponho que fizéssemos 2 rondas. Eu colocaria à discussão 2 tópicos e cada um de vós teria cerca de 5 ou 8 minutos para intervir. Podemos depois entrar em diálogo e abriremos depois à plateia para eventuais questões que possam haver. Ora bem, o binómio de Newton é tão belo como a Vênus de Milo. O que há é pouca gente para dar por isso. Pois é. O nosso modo traz a lume uma relação, se é que de relação se trata, por vezes difícil, por vezes incompreendida, entre as ciências exatas e as artes, onde muitas vezes não se dá por uma multiplicidade de coisas. Durante 125 anos, por exemplo, milhões de pessoas observaram a Noite Estrelada de Vincent van Gogh. Mas só recentemente se descobriu que, para efeitos de luminescência, as pinceladas estavam em conformidade com uma equação a que um matemático russo, Andrei Kolmogorov, chegaria 60 anos após a pintura, sobre o funcionamento exatamente do fluxo de turbulências de fluidos. O físico, professor universitário e ensaísta português Carlos Fiolhais,
No prefácio para a primeira edição portuguesa, em 1991, ao livro Objetos Fractais, do matemático Benoît Mandelbrot, parafraseia este nosso mote assim: o conjunto de Mandelbrot é tão belo como a Vênus de Milo, e há cada vez mais gente a dar por isso. Carlos Filhais escreve ainda: embora para o artista Pessoa arte e ciência fossem bem distintas, ele escreveu nas suas páginas sobre estética que a ciência descreve as coisas como elas são, a arte descreve as coisas como elas são sentidas. É interessante que ele tenha chegado à idêntica metáfora sobre a relação de equações com esculturas do que alguns cientistas chegaram. E cita, por exemplo, o matemático inglês Bertrand Russell, talvez mais conhecido pela sua atividade filosófica do que matemática, que já tinha escrito em 1918 na sua obra Misticismo e Lógica o seguinte: a matemática, quando bem vista, possui não apenas verdade, mas uma beleza suprema, uma beleza fria e austera como a de uma escultura. Num pequeno ensaio intitulado Álvaro Pessoa e o Fernando Campos, os matemáticos, e a propósito do poema que é nosso mote, E.M. de Melo e Castro escreve: a sua construção rapidíssima entre o insólito e o casual contém, no entanto, e até por isso mesmo, uma sobrecarga de informação que não cessa de se manifestar não só como surpreendente, mas até reveladora de inesperadas relações interdisciplinares que se podem considerar como nucleares para a prática da escrita da poesia, constituindo, assim, uma poética certamente bem mais profunda e fundamentada do que as vulgares poéticas, baseadas naquilo a que poderei chamar de metafísica dos sentimentos ou então em paracientificidades normativas. Equações e esculturas. Beleza. Comparativo de igualdade. Comentários. Começo por Jerónimo Pizarro, naturalmente, tratando-se de pessoa. Tem a palavra. Muito obrigado. Eu vou fugir ao Pessoa, vou tentar fugir ao Pessoa, essa é a verdade. Temos o lema e temos o verso de Álvaro de Campos. Campos é praticamente o heterônimo titular de Fernando Pessoa, quase para negar a estética muitas vezes, ou uma certa ideia de estética. O lema que temos é o lema mais futurista, é quase uma cópia do que diz Marinetti, e é Fernando Pessoa, através de Álvaro de Campos, que mais tarde, em 23, numa carta a José Pacheco, indicará estética é um sonho, estética é uma utopia, estética não existe, a estética é quase uma sintomatologia, é um signo, a estética está em nós, mas não está propriamente fora de nós. E Campos tem uma relação muito difícil com a estética, eu quase preferia não ir por aí, seria uma discussão muito demorada do papel da estética nas vanguardas históricas. O que eu fico a pensar é que Fernando Pessoa acompanha certos criadores do século XX para os quais a arte não é suficiente. Estou a pensar em Paul Valéry, estou a pensar em Jorge Luis Borges, estou a pensar em autores para os quais a ciência sempre foi importante, a ciência tinha que entrar, e há momentos nos quais, digamos, Jorge Luis Borges parece estar simplesmente a antecipar o que será escrito por certos cientistas. Eu costumo trabalhar muito, digamos, um conto de Jorge Luis Borges que é Funes el Memorioso. E Funes el Memorioso é sobre a memória, é sobre a grande memória e está a antecipar a Luria, ao neurolinguista russo, e o que Luria escreve já tinha sido descrito e muito bem descrito por Jorge Luis Borges, num conto fantástico que Funes el Memorioso. E até acontece uma coisa borgiana incrível, que é Luria, que não percebe qual é a data do conto de Jorge Luis Borges, indica que Jorge Luis Borges está a plagiar o que o Luria teria escrito. E é mentira. É Borges que escreve Funes el Memorioso antes de Luria. Luria escreve mais tarde o seu estudo sobre a grande memória,
e Luria nunca chega a perceber que a data do conto é anterior ao seu estudo da memória. E sinto que parte da modernidade artística de certos grandes autores muito na linha do Paul Valéry e uma linha mais intelectual, digamos, do primeiro modernismo e dessa modernidade da primeira metade do século XX, passa por uma série de artistas, incluindo Picasso e muitos outros, incluindo como precursor o Van Gogh, para os quais a especialização e a especialização literária ainda não era exatamente um caminho. A biblioteca de Fernando Pessoa é uma biblioteca na qual dá para encontrar livros sobre o xadrez, sobre os barcos, sobre a fisiologia, sobre o cristianismo, sobre povos primitivos. É uma última tentativa de uma certa universalidade e de poder estar a ler os livros todos. E uma pessoa que está a tentar ler nos campos de conhecimento todos e não apenas, digamos, focado na literatura, nos estudos literários, na arte, e Fernando Pessoa tinha todos os interesses que possamos imaginar. É uma pessoa que nunca ficaria pelos limites, digamos, do belo na poesia simbolista. Essa seria apenas uma primeira beleza e claramente iria encontrar beleza nos barcos, no desporto, nas ciências matemáticas e a escrever sobre as ciências matemáticas. Há uma parte do espólio de Fernando Pessoa catalogada como ciências matemáticas. Portanto, não sei que ainda não conhecemos até parte dos percursos, das incursões filosóficas, das incursões técnicas. Fernando Pessoa não foi apenas um correspondente, não apenas escreveu cartas, não apenas estava a ganhar a vida a traduzir para o francês e para o inglês, foi um inventor. E há muitos inventos de Fernando Pessoa que nós ou não conhecemos ou não sabemos nem que foram patenteados, e que simplesmente não temos feito a história de quando é que foram criados pelo Fernando Pessoa e de que maneira. Até este jogo de crianças, em espanhol a palavra é futbolín, os matraquilhos, há desenhos de matraquilhos anteriores à invenção dos matraquilhos feitos pelo Fernando Pessoa, que ainda foi publicista, que fez para cereais, para Coca-Cola, até para coisas que se calhar ainda não conhecemos da publicidade, uma série de estudos. E portanto, acontece um pouquinho mesmo com Jorge Luis Borges. Borges imaginamos que é um autor da grande literatura, elitista, de um certo grupo pequeno, e Borges escreve nas revistas, digamos, que são lidas nos cabeleireiros, e escreve em revistas muito simples durante muito tempo, e não necessariamente apenas nas grandes revistas literárias. E é uma parte, penso, da figura dos autores da modernidade que ainda falta reconstruir mais. Muito obrigado. Não sei quem é que quererá, Richard? Obrigado. Primeiro quero exprimir os meus agradecimentos aos organizadores do festival, ao Vitor e à sua equipa. Estou muito grato por estar neste teatro muito belo. E, muito bem, a citação me lembra duas coisas. Então, eu não sou especialista em Pessoa, eu não sei grande coisa dele, e por isso eu vou falar de outras coisas. A primeira coisa é... Sou aluno, de uma certa forma, do misticismo, sobretudo o misticismo judaico, que se chama Cabala. E um dos ensinamentos que me influenciou muito como pessoa e como romancista é o seguinte, é que a Cabala diz que cada pessoa vai apreciar ou vai sentir a presença de Deus de uma forma diferente. Deus vai aparecer a nós conforme o nosso próprio feitio. Ou seja, uma pessoa vai ver Deus ou uma realidade transcendente na música da Bach, outra pessoa numa estátua de Michelangelo, outra pessoa no mar da Madeira,
outra pessoa nos olhos e lábios do seu amante. Ainda bem que somos assim, que o ser humano é assim, porque se toda a gente tivesse a mesma definição da beleza, seria um horror. A segunda coisa que a citação me lembra é de que esta separação de ciência e das artes parece-me totalmente artificial. Talvez por ter um cérebro norte-americano e nos Estados Unidos nós crescemos num sistema educativo diferente. Todos nós estudamos ciência, todos nós estudamos artes. Quem estuda música, e eu estudei música clássica durante muitos anos, sabe muito bem que a fronteira entre a matemática e as artes é a música. É possível estudar a música de Bach de uma forma matemática muito elegante. É isso que nós fazemos na teoria de música. E por isso eu quase não entendo a citação, porque parece que a pessoa está a dizer uma coisa tão óbvia que os gregos sabiam há 2500 anos. Nessa altura, um filósofo poderia apreciar as artes, a matemática. Aliás, quem não apreciava tudo teria sido considerado uma pessoa muito limitada. Todas as pessoas mais interessantes que eu conheci na minha vida, a minha outra metade, a minha mãe, ambos cientistas, mas ambos com uma grande apreciação da literatura. E os escritores que eu conheço, os escritores mais interessantes e poetas também, não sentem essa limitação, essa divisão de batão no cérebro entre o que é arte e o que é matemática, o que é ciência. E uma terceira coisa, eu acho que, em termos de ciência, os cientistas estão à procura de padrões que possam explicar como é que o universo funciona. E eles têm uma grande apreciação pela procura de leis universais. E pelo questionamento de todos os ensinamentos que nós, temos o hábito de presumir que a vida e o universo seja assim, mas o cientista procura mais questões, mais dúvidas. E eu acho que isso também é uma característica dos artistas mais importantes, que estão sempre à procura de mais maneiras, novas maneiras mais profundas de exprimir qual é o significado da nossa vida. Falando de beleza, Deus está na beleza, a beleza está em Deus. Tem um volume de poesia, O Deus Familiar. Queres comentar? Só que eu sinto-me muito mais à vontade a escrever poesia do que a falar sobre ela. E quando fui convidado para participar neste painel, eu fiquei e ainda estou aterrorizado sobre a obrigatoriedade de, em público, fazer um comentário sobre este extrato, portanto, estes 2 versos do poema do Álvaro de Campos. De modo que eu tomei umas notas e peço autorização para seguir as minhas notas, sem as quais eu penso que não sou capaz de dizer nada que faça sentido. Então, qual foi a minha estratégia? Eu parti do princípio que esta afirmação de que o binómio de Newton é tão belo como a Vênus de Milo, o que há é pouca gente para dar por isso, tomei isto como uma proposição que irei tentar demonstrar à minha maneira, sendo essa a única maneira que eu tenho para eu próprio entender esta afirmação. E chamei a este conjunto de notas o princípio da incerteza. E então é mais ou menos isto. São 10 tópicos, são muito rápidos. O primeiro tópico é citar o próprio Fernando Pessoa, quando ele diz que o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é a dor que deveras sente, o que não me dá grande segurança para acreditar naquilo que ele
afirma. Depois pensei um pouco naquele indivíduo que contrabandeou a Vênus de Milo lá do Império Otomano para a França. E achei que esse senhor, que é o Marquês de Rivière, era um contra-revolucionário. Porque acreditava, ou vivia como se acreditasse, que Luís XVIII ainda era rei por direito divino, apesar da Revolução. E, ainda pior, ele presumia a superioridade do gosto refinado dos franceses do seu tempo, do seu século, sobre os modos atávicos dos gregos otomanos. Portanto, para ele, nada de mais normal haveria do que aproveitar a sua situação privilegiada de ser embaixador para contrabandear a estátua para a França. Por que motivo deveria uma coisa tão perfeita ficar nas mãos de quem seria incapaz de apreciá-la? A terceira observação que eu gostaria de fazer são as proporções da estátua em questão, que me leva a pensar que o conceito de beleza da época ainda estaria longe do cânon anoréxico dos nossos dias. Já quanto ao binómio de Newton, eu devo declarar que a sua previsibilidade me desmotiva, mesmo quando o propósito é constatar a regularidade das coisas e ensaiar a demonstração matemática dessa monotonia. A minha questão é esta. Alguém acredita que, se souber resolver todos os casos possíveis de A mais B elevado a N, nunca sofrerá de Alzheimer? Haverá algum polinómio que explique a delicada, risível e pungente leveza de um ataque de autocomiseração? E há ainda outra razão. O binómio de Newton assombrou o meu exame de matemática do 7º ano, que sem ele teria sido um exemplo de perfeição. Por causa da sua racionalidade e do meu avesso à mesmice, tive de soar na oral para tirar 14. Ou seja, é por estas e por outras que me convenci de que a matemática talvez não seja tão exata como a pintam, porque a exatidão não deveria consentir, por definição, segunda oportunidade. Em quinto lugar, a beleza. Agora que eu gostaria de mostrar aquela imagem que me ajudou a refletir, que entretanto deve aparecer. É um retrato. Aí está. Portanto, eu gostaria de, a propósito da beleza, comparar o perfil da Vênus de Milo com esta tal Dora Maar, retratada em 1937, quando ainda era amada por Picasso. E esqueçamo-nos dos seus retratos seguintes, em que as pinceladas parecem cicatrizes. Recordemo-la neste, sentada na cadeira, ainda intacta, mirada de 2 ângulos, com os dedos da mão direita aflorando o contorno da face e a mão esquerda suspensa pelo pulso, qual ave repousada. Abençoada Dora, cujo exílio no coração do pintor só sobreveio depois deste milagre. E assim permaneceu eterno no retrato, que, por enquanto, nenhum cidadão grego-otomano contrabandeou de volta para a Grécia para reequilibrar a balança da história. Quem seria mais bela? Ela ou Afrodite? Será que as deusas também dependerão de ser amadas para se manterem belas por toda a eternidade? Eu não sei grande coisa sobre binómios, polinómios, equações, princípios matemáticos. Talvez por isso me sinta autorizado a ordenar tais abstratas entidades pelo teor de beleza que sinto existir no que descrevem. Qual será mais atraente? A que verifica o que é verificável ou a que me levaria até ao fim do mundo apenas para indagar e, mesmo assim, sem qualquer garantia de achar uma resposta? Por mim, colocaria em primeiro lugar, muito acima de qualquer controvérsia, a que me desencaminhasse. Escolheria assim pelo nome o princípio da incerteza, de Heisenberg. Apenas pela incerteza, sem a qual o mundo seria, na minha perspectiva, tão enfadonho como uma tarde imensa e sobre-humana de domingo e uma fila de carros regressando a Penates a 30 km por hora. Não é que saiba sequer enunciar esse princípio. Sei apenas que o gato de Schrödinger, por causa da incerteza, está vivo e está morto. Pelo menos enquanto a caixa não se abrir, queiram os deuses que tal nunca aconteça e o mistério não morrer de morte súbita. Bica, a minha gata, viveu sempre fora da caixa e era orgulhosamente bela. Se estivesse lá dentro,
ainda me restaria 50% de certeza de voltar a sentir a sua autoritária presença no meu colo, em vez de só imaginar que ainda a vejo por aí, furtiva, nas esquinas do olhar, ao lusco-fusco, quando tudo lateja. Outra coisa é saber se a beleza é divina. Se fosse como muitos acreditam, as sereias seriam pavorosas e o seu canto seria um calafrio. E qualquer tentação era medonha. Em oposição, todas as mulheres do mundo poderiam mostrar o rosto em público sem temer um banho de ácido. Mas nada impediria o canto das sereias. E ninguém seria maior que o Deus que invocasse, nomeadamente imaginando-o à sua semelhança. E nenhum Deus tentaria extirpar a beleza, armando até aos dentes os zelotas que envia contra ela. E a minha conclusão, depois disto? O que eu queria mesmo verificar é se o retrato de Dora Maar, pintado por Picasso em 1937, é tão enganador e tão belo como o princípio da incerteza. E se ambos são tão belos como a Vênus de Milo. Para que toda a gente soubesse disso e eu fosse autorizado a terminar com o sonoro Quod erat demonstrando. Mas por falta de rigor na demonstração, deixei que as palavras me trouxessem, guiadas por elas próprias, à porta deste teorema. O quadrado da força bruta, elevado à máxima crueldade, é sempre maior que a raiz ventrada da beleza absoluta. Pronto, era isso. Obrigado. Rui. Boa tarde a todos, muito obrigado. Eu pertenço ao grupo que creio que é numeroso daqueles que não conseguem entender bem o binómio de Newton. Infelizmente, é uma coisa que me causa alguma angústia. Mas quando vejo este verso, eu lembro-me da segunda parte, que é o e o vento lá fora. E parece-me que deve ser visto assim, exatamente como aparece uma coisa que parece mesmo uma forma matemática, isto é tão quanto, parece-me idêntico, e que à partida me parece improvável nos vários sentidos. Não se pode provar que o binómio de Newton é tão belo quanto a Vênus de Milo, a não ser que façamos uma valoração pessoal e no fundo poética. Eu estava aqui, há bocado quando o Richard disse aquilo com o qual concordo. Eu tenho alguns amigos que muito invejo, que sabem muito de matemática e de física e de astrofísica. E que escrevem, inclusive, e já me fizeram descrições do seu trabalho como um trabalho muito próximo da poesia. Isto é, quando estão a pensar nas origens do universo, quando estão a pensar na primeira grande explosão, ou se o universo está ou não em expansão, como é que as galáxias e a gravidade e as forças quânticas, como é que isso pode fazer-se? E entram num estado de criação que se assemelha à poesia, é assim que falam, tal como invejo aqueles que conseguem olhar para uma pauta de música e conseguem sentir não só o que lá está, ler, como ouvir a música e como conseguir crescer emocionalmente com este tipo de código. Os matemáticos conseguem fazê-lo. E, pelos vistos, Fernando Pessoa, Álvaro de Campos, sabia muito mais de matemática, o Jerónimo acabou de dizê-lo aqui, do que às vezes nos pensamos. Pensamos porque só quer dizer que quando ele escreve isto, ele sabe bem o que está a afirmar, mais uma vez. Por outro lado, penso em termos pessoais, e então tentei olhar para esta provocação e pensei como é que eu posso encarar isto em termos pessoais, que acho que é o que um escritor deve fazer às vezes. Deve saber ver como é que se relaciona com o seu mundo, com a sua criação. Meu pai era professor de português, tive alguns casos cómicos com Álvaro de Campos, uma vez pus-me a dizer às 3 da manhã a Ode Triunfal, e foi a única vez que o meu pai esteve quase a bater-me, porque de facto também entrei num êxtase, e lembro-me também de ter discutido estes dois versos com ele. Por outro lado, sei que o Fernando Pessoa, fora a sua ligação com a África do Sul, a única grande viagem que fez, creio que foi a Porto Alegre, que ainda por cima é a minha terra, para comprar uma impressora que depois não funcionou bem. E eu,
Com 15 anos já tinha visto a Vênus de Milo. E aqui chegamos, o que é a Vênus de Milo? Que de facto, com 15 anos, a minha tentativa de perceber porque é que isto é tão belo. Isto é, para mim, uma mulher deve ter braços. E deve ter sinceramente deve ter braços. Depois soube mais tarde que porventura teve braços e os perdeu no transporte. E como é que se transformou uma coisa tão imperfeita num símbolo da beleza pura, no mármore? Diz-se mesmo que poderá ter sido pintada, que teria uma maçã na mão esquerda. Como é que a beleza, o símbolo máximo da beleza, há outros, não é? Mas o símbolo base da beleza, não só clássica, mas aquela que nós conhecemos como a beleza da mulher, como o corpo feminino, como uma certa solenidade, como aquele sorriso, como é que uma mulher sem braços se transformou nisto? E mais uma vez, se calhar, podemos voltar à questão da matemática, que também está sempre incompleta, isto é, pelo que percebi do binómio de Newton, aquilo permite ter uma coisa magnífica, que é pensar em séries infinitas. Isto para mim é uma ideia também muito, posso dizer, de beleza, isto é, matemática, beleza da matemática, de uma coisa que pode pensar em séries infinitas e explicar, portanto, também, em certa medida, o universo todo. E pronto, é o que me lembrei de dizer. Isso. Muito obrigado. Vamos ter a adicionar a conversa um pouco noutro sentido. Voltando ao nosso mote, o binómio de Newton é tão belo como a Vênus de Milo, o que há pouca gente para dar por isso. Beleza, palavra, corpo e imagem. Palavra, imagem matemática. Corpo, imagem escultórica. E temos falado aqui nas várias sessões muito de beleza, inclusivamente nesta, de corpo, de precariedade. O segundo capítulo do romance do Rui, O Osso da Borboleta, abre assim. Bela como um firmamento de estrelas, um cometa loiro, diziam as pessoas baralhadas à passagem de purificação, no passado. Um pedaço de mau caminho. Num excerto do poema Vasos Gregos, Fragmentos, de João Luís Barreto Guimarães, que me faz recordar a Ode a um Vaso Grego, de Keats, poeta romântico inglês da segunda geração, encontramos estes versos. Estes vasos, esbotonados, passaram de mão em mão, serviram vidas concretas, uma existência útil. Jazem hoje, sem uso, dentro de uma longa idade, feridos em sua beleza, rara qual o riso em estátuas. Deixam ver figuras negras sobre argila vermelha. Mais tarde, torces vermelhos sobre um fundo negro. Voltamos às equações, voltamos às esculturas, voltamos à questão da beleza. Utilidade, precariedade, perenidade. Comentários. Deixo à vossa consideração o arranque da conversa. Eu acabei de falar. Richard? Bom, sou romancista histórico. Eu já escrevi muitos livros sobre Lisboa 1506, Goa, século XVII. Então, a sua citação me lembra uma coisa que é muito importante para mim, que é o seguinte, é que o passado está presente no mundo atual. Eu adoro isso. Gosto imenso de fazer pesquisa sobre o passado. Por exemplo, por que é que há termossos em Portugal? Por que é que há plátanos? Porque os romanos vieram à península e criaram povoações. Por que é que temos azulejos em Portugal? Devido aos mouros. Por que é que faz sentido dizer o rei dos reis em português? Porque temos uma herança judaica do Antigo Testamento. Então, sempre que eu leio textos sobre a Grécia Antiga, ou Portugal do século XVI, ou os Estados Unidos do século XVIII,
eu adoro descobrir a base do nosso presente, do nosso pensamento, da nossa maneira de olhar para a beleza ou para a matemática. E para mim é uma vida muito mais ampla, porque não sou limitado por aquilo que eu vejo hoje. Eu consigo ver mais profundamente, penso eu, nas coisas para ver o que era o azulejo na parede de uma casa em madeira. Ou quando eu vejo as belas árvores aqui da praça, Corícia Espaciosa e o Erythrina Cristigal. Porquê é que eles estão aqui? Porque os portugueses foram para o Brasil e trouxeram para Madeira. E a segunda coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte, voltando para a primeira citação, há um aspecto de vida atual em Portugal que me perturba muito. E parece cada vez mais que o nosso governo e os média, os comentadores, estão a tentar convencer-nos de que o ser humano é meramente um produto para o mercado laboral. Que o ser humano não tem ou não devia ter uma apreciação pela matemática, pela escultura, pela música. E eles estão a fazer uma espécie de lavagem de cérebro nos nossos alunos. Eu sei isso porque faço entre 60 e 80 sessões nas escolas todos os anos. E qual é a preocupação número 1 dos nossos alunos? Não é ser um homem ou mulher de cultura, a viver a plenitude de possibilidades do ser humano. Não, é simplesmente adquirir um talento para ser uma ferramenta no mercado laboral. E isso irrita-me imenso. Eu quero fazer tudo para contrariar isso. Eu penso que a poesia, a prosa, a música, a escultura ainda têm um propósito para nós, que não é possível ser um ser humano e viver todas as nossas capacidades maravilhosas sem ter uma apreciação pela beleza escondida na matemática e na escultura e na poesia e nas árvores e nos nossos corpos. E eu espero que todos nós possamos dar uma volta a esta situação lamentável em Portugal de ter um governo que pensa que somos muito menos do que nós somos. Obrigado. Eu só quero dizer que essa citação que fez, de bela como um firmamento de estrelas, é uma coisa que o povo diz na Figueira da Foz. E que me pareceu esta comparação entre... Curiosamente, uma beleza que baralha e que pode ser um pedaço de mau caminho. Exatamente, mas isso, pronto, o pedaço de mau caminho já é uma expressão também popular que vem, se não me engano, traz os montes. Mas eu gosto desta sabedoria, esta sabedoria que a poesia também tem, como é óbvio, que o povo tem de apanhar e saber fazer comparações destas entre os corpos celestes e uma mulher. Acho que ali o professor Hélder Macedo, comunista, eu estou sempre... Há um verso que eu gosto muito que é o... como é que é? Camões, quando está muito triste, que acontecia muitas vezes escureço ao lume das estrelas. Como é que é? Há um verso. Bom, enfim. Mas Rui, já que pegou na palavra relativamente Fico escuro o lume das estrelas. Peço desculpa. Diga. Relativamente à utilidade, quer da ciência, quer das artes,
E no caso das artes vai muito para além do valor e da utilidade que muitas vezes se lhe atribui, na ótica daquilo que o Richard acabou de partilhar connosco. Como é que vê a questão da utilidade nas ciências, nas artes e sobretudo a questão da precariedade e da perenidade? O que é que fica, o que é que vai? Eu tenho uma ideia muito, não sei se é clássica, a ideia que o Richard estava a dizer, que todos os grandes pensadores, o Renascimento, todos eles creio que sabiam muito de matemática e sabiam de pintura, alguns até eram acrobatas ao mesmo tempo, sabiam dissecar um corpo. O homem da Renascença sabia fazer tudo, tentava fazer tudo. Hoje em dia entramos por uma especialização que também acredito que seja necessário em alguns campos, porque os campos do saber foram ficando ou mais largos, isto é, para tentarmos descobrir o que é que se passa para lá das outras galáxias e dos buracos negros, e portanto também entramos num nível de especulação matemática muito, muito abstrato, mas que porventura explica o universo e deve explicá-lo, mas ao mesmo tempo é preciso ir muito mais pequenino do que a molécula, e cada vez se vai mais, as partículas estão a ficar cada vez mais pequenas, há partículas que quando eu aprendi não sabia que existiam, e finalmente descobriu-se o famoso bosão de Higgs, foi há 2 anos. E, portanto, aí é preciso uma especialização. Mas eu acredito que os grandes cientistas são pessoas que têm o mesmo espírito de humanismo que tinham os verdadeiros mestres não só da Antiguidade, os primeiros filósofos, como depois os homens da Renascença. Parece-me evidente. Eu tenho um amigo que é um grande... Ele está a fazer a Faculdade de Física nas Caraíbas. E ele, ao mesmo tempo, é um grande saxofonista e está a escrever um livro sobre a física do jazz e o jazz da física. Com o seguinte pressuposto, que eu acho que pode dar-nos uma ideia. A criação da física hoje em dia, a explicação do que vai ser o mundo, tanto da pequena partícula como do resto, pode ter coisas que são partilhadas pelo improviso do jazz. E ele está a fazer um estudo sério, enquanto à noite toca também. E sai, até bastante tarde, mas durante o dia ele estuda matematicamente como é que o sistema de improviso do jazz pode alterar a matemática. E creio que, enquanto houver humanidade, estaremos sempre a ter descobertas destas a toda a hora. Basta lembrarmos também os estudos do professor Manuel Damasio, não é? Sobre as ligações entre a razão e o conhecimento e a emoção. Mas enfim, isso já é outro. Obrigado. Foi. Bom, eu tenho estado a ouvir o que se tem dito e algumas coisas que me têm tocado bastante. Vou começar não por ordem de importância, mas pela que me lembro primeiro, a questão do mercado de trabalho. E eu penso, porque é que essa questão do mercado de trabalho me toca? Porque eu escrevo poesia que não serve para nada, ou seja, mesmo que ela fosse muito boa, não tem valor no mercado. A poesia não é propriamente uma commodity, não é? Portanto, é impossível levar a poesia à bolsa de valores e cotá-la. Portanto, ela, para a economia, é como não existe. Mas, apesar do que eu estou agora a dizer, eu lembro-me que, aqui há uns anos atrás, aqui na Madeira, havia uma pessoa que ganhava a vida a vender poesia. E penso que os presentes, alguns devem se lembrar dele, porque ele era o pai do atual político, Coelho. Toda a gente conhece o Coelho, que já foi candidato à presidência da República e ganhou aqui na Madeira. O pai dele vendia livros de cordel.
Também vendia outras coisas, flores e isso, mas vendia histórias feitas em cordel. Vinha por aí e abordava as pessoas na rua para vender essas histórias. Portanto, nessa altura, a poesia tinha um valor no mercado. Eu não consigo dizer exatamente qual seria a sua cotação. Bem, mas hoje em dia não tem. E também me fez lembrar uma pessoa que me irrita particularmente quando aparece na televisão, que se chama Camilo Lourenço. Não sei se alguém partilha dessa... que uma vez apareceu a defender a teoria de que porque é que era preciso tantos historiadores, não é? Porque depois eles não tinham lugar no mercado de trabalho. E também outra coisa, é que a universidade, e eu como trabalho numa universidade, que a universidade, nomeadamente a Universidade da Madeira, está completamente desajustada da realidade porque não está a formar para o mercado de trabalho. Portanto, nós somos exorzidos permanentemente com essa história e penso que, ao fim de algum tempo, começamos a interiorizar isso. E gostaria ainda de fazer só mais um comentário acerca das relações entre a matemática e a beleza, voltando outra vez à questão do binómio de Newton e da Vênus de Milo. Eu não sei, nem consigo adivinhar por que razão é que o Álvaro de Campos afirmava isso com tanta certeza, afirmava uma coisa dessas com tanta certeza, dizendo depois que, também com a mesma certeza, que havia pouca gente a dar por isso. Eu não sei. Eu sei é que muitas vezes aquilo que a gente escreve, a primeira palavra que se escreve no papel, acaba por nos conduzir em relação ao inesperado. E não sei se quando ele fez esta afirmação, se ele queria dizer isto que está a afirmar. Portanto, nós já não podemos voltar atrás e perguntar-lhe, não é? Porque só para concluir, eu desconfio muito que a matemática consiga explicar a criatividade. Não sei, mas eu não sei o suficientemente de matemática para afirmar isso. Portanto, eu estou a dizer algo que eu sinto, não é algo que sei. Mas também não sei qual é que é a diferença entre saber e sentir. Portanto, penso que a questão da criatividade é difícil. Eu não compreendo como é que é possível. E achei muito interessante essa ideia de que o improviso pode mudar a história do universo. Porque, se isso é verdade, eu penso que a ciência e a poesia estão a fundir-se neste momento, não é? Isso é o que dizem vários cientistas. O processo é... Eu posso dizer, a pessoa que me disse isto é o professor João Maguejo do Imperial College de Londres. Foi ele que me disse isto. E, portanto, estou a citar uma pessoa que trabalha em física, mas que se interessa também pelas outras artes. Pelas outras artes? Pelas outras artes, porque não? Eu só quero comentar uma coisa muito rapidamente, não quero ocupar muito tempo, mas o Carlos falou e muito bem, do pouco valor dado à poesia no nosso mundo, mas às vezes o valor da poesia é escondido. Eu vou dar um exemplo do meu país de origem, dos Estados Unidos. Nas igrejas negras dos Estados Unidos, todos os grandes poesistas e pregadores da comunidade negra, o mais conhecido é Martin Luther King, usava a poesia em todos os seus discursos para conseguir entusiasmar e motivar os negros para conseguir os direitos fundamentais. E se o Martin Luther King não tivesse dominado tão bem a tradição da poesia americana negra, eu duvido muito que ele tivesse tido o sucesso que ele tinha. Quando ele diz, I have a dream, we will all get to the promised land. Isso é poesia baseada no Antigo Testamento, transmitido através de uma tradição de 300 anos nos Estados Unidos entre a comunidade negra. Então, a poesia, de facto, tem um valor político muito importante na tradição de muitos países diferentes. E um problema atual em Portugal e nos Estados Unidos e muitos outros países é que os nossos líderes, os nossos políticos, não
não utilizam poesias, técnicas poéticas para transmitir as suas ideias. Não temos um único político em Portugal neste momento que é bom prosista, que é bom falador, que é uma gente sem qualquer capacidade política. Poética, desculpe. Política também. Talvez fosse um Freudian slip, não sei. Obrigado, Richard. Antes de abrirmos ao público para 10 minutos de questões, vou só dar uma oportunidade. Acho que devíamos dar a palavra. Podemos passar? Sim. Então abrimos já ao público para eventuais questões que desejem colocar os nossos oradores. Agradecia que se identificassem, por favor, e depois colocassem a questão. Para quem precisar se identificar. Professor Eduardo Lourenço. Não está a funcionar. Já está. Agora está. Já está. Porque é muito estranho que no poema, que é um dos poemas típicos do momento futurista, propriamente dito, e modernista, genérico, ele tenha escolhido como modelo de beleza um modelo mais clássico possível, que, portanto, mesmo para ser, digamos, uma contestação do uso, já como clichê, dessa mesma Vênus de Milo, ele não te põe, então, a beleza do binómio de Newton. E, provavelmente, se ele fosse mais contemporâneo de si próprio, naquele momento, desde 1905, o hiperbinómio de Newton chama-se a fórmula do Einstein, do MC2. Não? Uhum. Portanto, é muito curioso que ele tenha usado uma fórmula que é um jogo entre ele e a tradição mais clássica que existe do modelo de beleza, mesmo para contestar. Mas não é normal que o Eça de Queiroz faz exatamente a mesma coisa. As mulheres no Eça de Queiroz, portanto, o nosso naturalista e mais que naturalista, romancista, não é? O modelo das mulheres, quando ele está muito entusiasmado, são Vênus, não é? E provavelmente não há outro modelo aqui para nós, não é? Mas podia encontrar outros, mais modernos, naturalmente. Naturalmente, ele não podia citar a Marilyn Monroe, que ele não conhecia, não é? Senão, o que é o equivalente moderno da Vênus, não é? Ou outras que andam por aí, são muitas. O problema agora é que há muitas, não é? Antigamente só havia uma. O mundo está cheio de belezas desse género, em todo caso. Não são a beleza imortal, mas é a beleza mais cotidiana e mais visível, não é? Mas provavelmente também nesse capítulo o nosso Álvaro de Campos não estaria muito virado para a promoção icónica, não é? Dessas novas beldades, dessa forma de beleza. Por causa de uma frase curiosa e divertida, não é? Porque é uma espécie de contraria embora o Marinetti também cite uma frase do mesmo tipo, mas o comentário que estou a fazer é o mesmo, porque eles realmente onde são modernistas é quando no desejo de que haja uma beleza de um tipo totalmente novo, desconhecida dos antigos, como ele diz noutro famoso poema. E aí é que de facto ele é que está em busca, em todo o caso, ou de uma outra coisa, não é? Que ainda não existe. E essa é que será a beleza desconhecida dos antigos. Porque até então o cânon continua a funcionar, ainda em pleno período da própria contestação dessa ideia da beleza dos antigos como um modelo insuperável e mesmo um modelo eterno. Enfim,
posso fazer muitos comentários. Parecia que é mais pessoano do que eu, não é? E mais autorizado. Pode continuar se quiser. Não, o problema que eu tenho com a frase que é o mote, que é o lema para este encontro agora da parte da tarde, é que é uma glosa, é uma forma de tentar Álvaro de Campos ser Marinetti. Marinetti refere a Vitória de Samothracia e não me lembro exatamente da frase, mas é quase trocar uma palavra por outra e trocar um conceito por outro, e a mesma frase famosa do manifesto do Marinetti do futurismo está no Campos. E, mas portanto, Marinetti dizia mais, que o motor, acho que era o motor de um carro potente, Exatamente. Era mais belo do que a Vitória de Samothracia, é diferente. É o carro, e depois teremos o Chevrolet no Álvaro de Campos, e é a tentativa em 15 de Álvaro de Campos se apresentar como futurista, mesmo que escreva uma carta para o Marinetti atacar o futurismo e a destruir o futurismo, mas é uma frase que é quase uma blaguez, e uma das partes complicadas do Orfeu é essa dimensão de blaguez. Eu tenho estado, digamos, nos últimos dias a falar de um poema que é Manicure de Mário de Sá Carneiro, porque há um amigo, o Ricardo Vasconcelos, na Califórnia, que sempre achou que o Pessoa não tinha direito a escrever que Manicure de Sá Carneiro era um poema para esquecer, que não prestava, que era uma blaguez, que era uma coisa que era um entretenimento, que era uma diversão. E eu acho que a pessoa tinha direito, porque talvez, pelo menos a teoria que eu tenho, Manicure terá sido feito com a cumplicidade de Fernando Pessoa. Eu não estou a ver Sá Carneiro, não conhecemos manuscrito do poema Manicure, não há. De Mário de Sá Carneiro só conhecemos poemas manuscritos, cartas manuscritas, uma letra até com problemas de ortografia, mas muito direita. E ter recortes, ter reclames, estar preocupado pela tipografia. O que a pessoa fez para o Orfeu número 2 foi pensar na tipografia inglesa e colocar tipos ingleses. O que o Almada Negreiros fazia era pensar no corpo e no tamanho das letras, e há manifestos do Almada Negreiros em que o próprio autor indica qual é o corpo da letra e o tamanho. Eu não estou a ver propriamente o Sá Carneiro, digamos, em Manicure, a alterar a tipografia, a tratar dos recortes, a colocar anúncios, e talvez Manicure tenha sido uma espécie de poema escrito entre o Almada, Pessoa e Sá Carneiro, e então, se é uma blaguez a 3, e a pessoa tinha todo o direito em 28 na tábua bibliográfica de a brincar, considerar que tinham feito uma coisa um bocadinho irrisória. E a parte que é interessante, e o problema que eu tenho com a estátua não é a estátua, é que estamos entre o permanente e o efímero. O efímero é Baudelaire, é a beleza da cidade, é a que está um bocadinho no livro do Sossego, e a ideia da estátua, ou por vezes da matemática, é uma beleza de 2 mais 2, 4, e é sempre que será assim. O interessante é que o contemporâneo da pessoa é Einstein, e a teoria da relatividade é contemporânea do Orfeu. E a estátua depois perde os braços, pelo menos, ganha alguma coisa perdendo os braços, mas porque se tivermos só a estátua, e Pessoa não era, mesmo num momento interartístico, Fernando Pessoa não admirava nada da escultura, não percebia o que, digamos, um Auguste Rodin fazia na França, não percebia para nada. A escultura é uma arte que para o Pessoa não interessa praticamente. E o Pessoa começa a criar uma ideia de beleza talvez muito mais efímera, fugitiva, passageira da modernidade do Cesário Verde, pelo menos a que está no livro do Sossego. E essa é que eu acho que seria interessante pensar onde que entra a matemática ou a ciência aí, até que ponto, e é uma questão que passa pelo Nietzsche. A intuição é parte das artes, a intuição tem a ver com a beleza, a matemática tem alguma coisa de efímera, de passageira, e parte do problema da escultura é essa ideia de estar aí o corpo e de podermos imaginar que podemos criar uma escultura que é e será sempre bela. Mais alguma questão? Boa noite. Só gostaria de dizer uma coisa, talvez fugindo um pouco ao tema, é que
a beleza é representada por uma mulher. Se não fosse a beleza de uma mulher, eu não estaria aqui. E a beleza para cada um é aquele, neste caso específico, a mulher representa, significa e é. Por um lado. Por outro lado, ele e o senhor americano, não, da dupla nacionalidade, as universidades estão a formar jovens para o mercado de trabalho e é por isso que nos últimos 10 anos 500 mil de jovens portugueses saíram do país. Uma perda irreparável. Toda a gente sabe isso. Mas queria salientar que a beleza é representada por uma mulher. É só. Obrigado pelo seu comentário. Mais alguma questão? Que a beleza é representada por uma mulher. Não vai parte sobre o mercado laboral. Olá, boa tarde. Eu queria repercutir naquilo que o Sr. Richard Zimler tinha dito a propósito de uma espécie de desvalorização da cultura, por uma espécie de visão pragmática de que as coisas que se aprendem devem ser úteis no mercado de trabalho, etc. E na mesma linha há uma coisa que me irrita bastante e que acho que é à escala global e não somente a Portugal, o fenómeno da explosão dos livros de desenvolvimento pessoal, que cada vez mais se vendem, enfim, em que as pessoas acabam procurando nesses livros soluções pragmáticas para as soluções pragmáticas para os problemas do cotidiano e portanto, hoje em dia esses livros têm muito mais sucesso do que livros onde se podem encontrar inspirações diversas e, como é que eu ia dizer, portanto, existe menos essa procura de um saber um pouco menos pragmático. E a minha pergunta é: o que é que nós podemos fazer para que as pessoas voltem a encontrar na cultura algum certo alimento para a alma ou para uma fonte de sentido que deixou de existir? E é isto. Para mim? Sim. Gostaria de comentar? Essa é uma pergunta muito grande, porque tem a ver com o mercado de livros em todo o mundo e o que é que está a vender bem, o que não está a vender bem, porque é que as livrarias destacam certos géneros de livros e não destacam outros. Eu estou a publicar romances desde 1996 e este período atual é cada vez mais comercial. As editoras perderam a confiança, pelo menos isto é a minha opinião. As editoras dos Estados Unidos, Inglaterra, França, Itália, Portugal, já perderam a sua confiança na literatura. De um bom livro. Chega a eles um bom livro, um excelente romance. É a primeira pergunta, mas vai vender? Porque quem controla mesmo as decisões editoriais neste momento são os diretores comerciais. Então, quando as editoras chegaram a este ponto em que o diretor comercial vai determinar o que vai ser publicado ou não, estamos com muitos problemas. Eu não tenho uma solução qualquer, porque está cada vez pior. Eu acho que a única solução é cada pessoa entrar numa livraria ou entrar numa livraria digital na internet e comprar e ler bons livros. Porque, como hoje em dia as editoras estão controladas pelos grandes grupos, a única linguagem que eles falam é vendas. Então, se eles começarem a ver que literatura mais profunda, mais sensível, mais inteligente está a começar a vender bem em Portugal, ou os Estados Unidos, ou França, ou China, eles vão começar a pensar: ótimo, a gente pode comprar os direitos aos bons livros e publicá-los. Eu acho que por isso é cada pessoa. As minhas prendas hoje em dia são sempre livros ou música, ou CDs, porque ambas as indústrias estão em crise. Então, por que é que eu vou comprar
talvez seja útil comprar roupa e coisa, mas eu não, eu vou comprar, vou oferecer livros e música, e eu acho que é a minha maneira de tentar contrariar esta situação. Só acrescentaria. Há um livro que, quer dizer, eu tenho problemas com os livros de autoajuda, mas até posso gostar de alguns deles. Tenho talvez problema com a palavra cultura, é muito problemática. Mas há um livro que eu gosto muito, porque eu sinto que ler livros de autoajuda já tem quase 200 anos, não é uma coisa recente. Há um livro de Gustave Flaubert que é Bouvard e Pécuchet, e Bouvard e Pécuchet são dois idiotas, imbecis para Flaubert, que passam a vida toda a ler livros de autoajuda praticamente, e que estão que é uma espécie de Quijote. É o Quijote, mas o Quijote não a ler livros de cavalharia, mas o Quijote com duas pessoas, já não apenas uma, a ler livros de autoajuda. E é a paródia dos livros de autoajuda, com uma certa ideia de cultura que está por trás de Flaubert. E é a sátira da leitura saturada, excessiva, das coisas todas, e nomeadamente de livros que quase são muitas das coisas que estamos a ler, não apenas autoajuda, instruções, manuais, artigos de enciclopédia, resumos, e estamos cada vez mais a ler resumos e pequenas ajudas, nem sequer temos que chegar ao livro de autoajuda. Mesmo o resumo da Infopédia já é um resumo para ajudar a compreender alguma coisa. Wikipédia é uma espécie de autoajuda, e estamos a entrar muito na lógica de nos apoiarmos em pequenas coisas para ter uma compreensão maior. E é parte desta modernidade, da especialização de que já tínhamos falado, e como encontrar uma ideia de cultura, não sei, para além da especialização, do conhecimento disperso, da impossibilidade que está em Bouvard e Pécuchet de conhecermos o mundo como totalidade, de termos abandonado a ideia renascentista, de já não podermos pensar num Leonardo, e como fora desse mundo renascentista ainda conseguimos ou não conseguimos imaginar alguma imagem global do mundo, e é cada vez mais difícil. Bouvard e Pécuchet é o zapping antes do zapping, é a dispersão antes da dispersão, é a crítica da enciclopédia a seguir a enciclopédia, é sentir que estamos num mundo de uma experiência dispersiva, enquanto o positivismo está a tentar reinar e o darwinismo. E no meio das últimas grandes tentativas de explicar o mundo a fragmentar-se mais. E é a última obra, e a obra que não termina de escrever Flaubert, que continuamos a ler a partir do cânone realista e esquecemos esse desespero quase suicida de Bouvard e Pécuchet, que é um livro que eu deixaria recomendado. Muito obrigado. Terminamos então com esta nota de que a resposta para tudo, ou quase tudo, está na poesia e na boa literatura. Queria agradecer ao Jerónimo, ao Carlos, ao Rui e ao Richard, e queria agradecer-vos especialmente por terem dedicado este par de horas connosco. Desejo-vos a todos a continuação de uma muito boa tarde e até uma próxima oportunidade. Amanhã temos mais sessões. Muito obrigado.